Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um review e hoje o review de um livro muito especial. O nome desse livro é uma pergunta que talvez você já fez. Podemos confiar nos evangelhos? O autor é o Peter Williams, é uma publicação da Edições Vida Nova e esse livro traz uma base sólida para te dar de fato as diretrizes necessárias para você confiar sim nos evangelhos. É um livro muito fácil de se entender, qualquer pessoa pode ler, pode estudar. O autor ele traz não só uma base bíblica, mas também arqueológica, histórica, exegética, textual, enfim, para a gente ter essa compreensão que de fato podemos confiar nos evangelhos. A Editora Vida Nova sempre nos presenteando com maravilhosas publicações para crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento de Jesus. Na descrição tem um link caso você queira adquiri-lo. Vamos lá para a mesa para a gente conhecer a fundo o livro Podemos Confiar nos Evangelhos de Peter Williams. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e vamos de vídeo. Muito bem pessoal, aqui nós estamos com o livro Podemos Confiar nos Evangelhos. Como eu disse no início, talvez você já fez essa pergunta, né? Será que nós podemos confiar nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João? Claro que podemos. E o autor traz todas essas diretrizes, né? Capa brochura, mais uma publicação da Editora Vida Nova. Então vamos conhecer o conteúdo desse livro. Tem aqui uma parte de indicações, primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, ficha catalográfica, uma obra publicada em 2022 pela Vida Nova, ou traduzida, né, melhor dizendo. E aqui a gente tem um sumário, né? O sumário traz tudo aquilo que o material tem no seu conteúdo. Então a gente tem ilustrações, prefácio, edição brasileira, prefácio e introdução. A partir da página 21 a gente tem aí os capítulos, são 8 capítulos, que trazem os seguintes assuntos. O que dizem as fontes não cristãs? Os 4 evangelhos, o que são? Os autores dos evangelhos sabiam o que estavam falando? Coincidências não planejadas. Temos as palavras exatas de Jesus? O texto mudou? E as contradições? Teria sido possível inventar tudo isso? Então, são 8 pontos muito importantes para dar essa base que de fato podemos confiar nos evangelhos. A gente tem aqui as ilustrações, prefácio à edição brasileira, tem aqui um prefácio do livro e uma introdução, né? Como eu disse para vocês no início, é um livro que tem uma linguagem de fácil entendimento. Então olha só, na introdução ele vai trazer pontos importantes, né? Para a gente confiar de fato no evangelho ou nos evangelhos, né? E aí o primeiro capítulo já começa a trabalhar o que dizem as fontes não cristãs. Então, já de cara, ele vai trazer algumas informações que foram aí relatadas ou que foram retiradas, melhor dizendo, de autores não cristãos, como por exemplo, né, a gente tem aqui Cornélio Tácito, que viveu entre o ano 56 e provavelmente até o final do primeiro século, né? Então ele vai trazer algumas informações também sobre episódios históricos relatados nos evangelhos, né? Então esse aqui é o conteúdo do livro, que abaixo são notas do autor, tá? Então a gente tem o conteúdo do livro aqui. A folha é aquela folha meio amarelada, ela é muito boa para leitura. Então ele traz aqui informações históricas, relatos extrabíblicos que confirmam episódios que aconteceram ou que foram relatados nos tempos onde os evangelhos foram escritos. Tem aqui também Plínio o Jovem, também traz aqui narrativas desse historiador. Ele viveu aí lá pelo ano 62 a 111 depois de Cristo. Ele traz aqui boas informações. Traz também aqui uma afirmação verídica nos seus relatos, que também é comprovada nos evangelhos, tá? Então, e aí depois ele finaliza com um autor muito conhecido, que é o Flávio Joséfo, tá?
o historiador mais importante para o estudo dos evangelhos que se passaram na Palestina no primeiro século. Ele é de grande relevância, especialmente por sua obra Antiguidades Judaicas, ao mencionar tanto Jesus Cristo como João Batista lá no seu livro, ou na sua obra, né? Traz um pouquinho aqui das crenças dele e traz o seu relato, né? Onde ele vai falar sobre Jesus e também sobre João Batista. Capítulo 2, os 4 evangelhos. O que são? Então, para aprofundar nossa investigação, precisamos examinar essas fontes cristãs. Então, antes foi analisado fontes não cristãs, agora as fontes cristãs, que são os evangelhos. Pode ser tentador descartá-las como enviesadas, porém, como já mencionamos, o simples fato de um escritor desejar provar algo não anula sua credibilidade. Então, os 4 evangelhos não foram selecionados por alguma influência de poder político. Pelo contrário, eles foram aceitos pelos primeiros cristãos como as melhores fontes de informação sobre a vida de Jesus, sem nenhuma pressão por parte de qualquer autoridade central. Então, aqui traz um estudo sobre a questão dos manuscritos, né, ao longo dos séculos, onde a gente tem cópias mais antigas, cópias mais recentes, enfim. E aí depois a gente tem uma visão, um resumo dos evangelhos, né? Do conteúdo, é como se fosse um pequeno panorama de cada um dos evangelhos. E também as fontes, né? Quando os evangelhos foram escritos. Tem aqui algumas informações nas notas, que trazem também explicações mais detalhadas dessa parte da manuscritologia, né? Que é um pouquinho mais complicada, e aqui ele traz informações. Esses quadros, essas tabelas, melhor dizendo, são para ajudar a gente na compreensão do que é trabalhado. As datas sugeridas para a composição dos evangelhos. E aí o capítulo 3, os autores dos evangelhos sabiam o que estava falando? Um dos testes pelos quais a veracidade dos evangelhos pode ser avaliada consiste em examinar o nível de conhecimento que os escritores demonstram ter da época e dos lugares sobre os quais escreveram. E aí ele vai mostrar que sim. Aí tem algumas tabelas aqui sobre cidades e locais. Olha só, os 4 evangelhos demonstram um bom conhecimento da geografia dos lugares mencionados por eles. No total, eles mencionam 26 cidades, 16 cada um em Mateus, 16 em Mateus, e Lucas, 13 em Marcos e João, enfim, né? Bom, então, essas citações de cidades, elas são importantes também, porque provam uma veracidade, né, em termos de afirmação de lugares, extensões de água, estradas e viagens. Então, tudo aquilo que geograficamente é citado nos evangelhos é avaliado e, de fato, são lugares que existem ou existiram. Tem lugares que continuam existindo. Então, contrastes com evangelhos posteriores no que diz respeito à geografia, nome de pessoas também. Então, aqui tem uma tabelinha, né, nomes que eram da época de fato, né? Então, enfim, são pontos importantes. Contrastes com os evangelhos posteriores no que diz respeito a nomes. O próprio nome de Jesus, que era um nome comum também, né? Alguns títulos. E ele vai avaliando evangelho por evangelho, o que os nomes têm a nos dizer. Explica também mais evidências de conhecimento dos evangelistas. Os evangelistas tinham conhecimento sobre o judaísmo, enfim, né? A natureza judaica, as leis, termos botânicos também, questões financeiras, moedas da época, os idiomas locais também, né? O conhecimento deles e os costumes que eram comuns da época, né? Bom, e aí entramos no capítulo 4, e um outro ponto importante são as coincidências não planejadas dos evangelhos, né? Os evangelhos exibem diversos sinais peculiares de autenticidade, rotulados coincidências não planejadas. E aí o autor vai citando, né? As 2 irmãs, Maria e Marta, mencionadas em Lucas, e em João uma narrativa completa a outra. Os 2 irmãos, uma coincidência envolvendo os irmãos, 2 irmãos registrados em Marcos e Lucas, né?
Tiago e João, os filhos do trovão, e ele explica aqui que ambos os irmãos são chamados de filhos de trovão, e Marcos são os mesmos que Lucas aparecem querendo invocar relâmpagos, né? Os dois relatos se encaixam bem. 2 peixes lá na multiplicação dos pães e peixes, enfim. Então, toda essa explicação, a questão lá sobre a Páscoa nos tempos de Jesus também, enfim. Então, várias coincidências não planejadas que os evangelhos apresentam. 5. Temos as palavras exatas de Jesus? É uma pergunta. E aí traz aqui alguns pontos muito importantes, né, com relação a isso, que é avaliar evangelho por evangelho. Ao analisar se determinado dito veio de Jesus ou não, precisamos lembrar que é muito mais simples supor que um só gênio surgiu com um ensino notável do que postular que várias pessoas tiveram ideias brilhantes e que todas, de forma independente, as atribuíram ao mesmo mestre, né? É uma afirmativa muito importante, né? Há diferenças entre Mateus e João em seus relatos da ressurreição. Mateus escreve sobre o anjo rolando a pedra no túmulo, assustando os guardas e dirigindo-se às mulheres que fogem e se encontram com Jesus. João conta que Maria foi ao túmulo. A princípio parece que ela estava sozinha, mas ela volta dizendo que ela e alguns outros não sabiam onde estava o corpo de Jesus, enfim. Então, um relato completando o outro, né? Aí uma outra pergunta, o ensino de Jesus foi corrompido na tradução do aramaico? E aí vai explicar se sim ou não, né? Com relação a isso. Capítulo 6, o texto mudou? Uma outra pergunta que surge, né? Já que os originais do Novo Testamento foram escritos há 2000 anos atrás. E aí traz uma explicação bem precisa com relação a isso, avaliando as traduções bíblicas, os manuscritos, os textos base, enfim, né? O texto pode ter sido alterado no início, e aí traz aqui algumas razões que não, tá? O texto não foi alterado, porque a defesa que a gente encontra nesse livro é uma defesa bem ortodoxa, né? Então a gente não vai ver que liberalismo teológico, enfim, ou aspectos negando a veracidade dos textos bíblicos. Pelo contrário. Então aqui, e as contradições? Então aqui ele vai trazer um pouco das explicações, ou melhor dizendo, ele traz aqui explicações das possíveis contradições. Por exemplo, né, ele traz aqui uma determinada contradição e vem com um texto para explicar que na verdade não é uma contradição. E aí o último capítulo, teria sido possível inventar tudo isso? Então ele traz alguns pontos, como por exemplo, o exemplo mais óbvio, que não é possível alguém ter inventado isso, é a morte vergonhosa de Jesus na cruz. A crucificação é reconhecidamente a maneira romana de mostrar para o mundo que eles estavam no comando e que o crucificado nada mais era que um perdedor fracassado. Então traz aqui alguns pontos importantes. E os milagres, né, explicam também sobre isso aqui no material. Evidências da ressurreição de Jesus, algumas argumentações. Então, enfim, vale muito a pena porque você vai ter uma base sólida, de fato, para nós confiarmos, olha só, que os evangelhos são de fato confiáveis e merecem-se confiança. Depois a gente tem aqui um índice remissivo, já é base tradicional dos materiais que trazem estudos, enfim. E aí depois também a gente tem o índice das passagens bíblicas, e aí a gente encerra o conteúdo dessa obra, que vale muito a pena, um livro muito prático para te dar respostas para você, de fato, confiar nos evangelhos e também fazer uma apologética em defesa da veracidade dos evangelhos. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.